Bom, então, a célula dendrítica, ela funciona como uma célula apresentadora de antígeno, tá? Ela é importante para fazer a conexão entre sistema imune inato e sistema imune adaptativo. Então, ela reconhece o micro-organismo, ela fagocita esse micro-organismo, mata ele e depois ela apresenta o antígeno para as células do sistema imune adaptativo, que pode ser um linfócito T ou um linfócito B, tá? Então, os macrófagos e as células B também podem apresentar os antígenos aos linfócitos T na resposta imune mediada por células e na resposta humoral, respectivamente. Nós já vimos que existe dois tipos de resposta, a resposta celular e a resposta humoral, né? O celular envolve células e o humoral envolve os anticorpos. Eu tenho aqui ó, uma imagem da célula dendrítica, tá? Ela tem essas projeções e justamente por essas projeções ela consegue se enfiar entre tecidos, entre células e fazer a detecção, né? E encontrar micro-organismo entre os espaços celulares, faz a fagocitose e destrói. A célula dendrítica é a célula mais importante, a APC, né? Não a célula mais importante, todas são. Mas ela é a apresentadora de antígeno mais importante, ela é a que tem a função oficial de apresentadora de antígeno. Então, ó, ela reconhece aqui o patógeno, faz a fagocitose, ela isola a proteína MHC do complexo de histocompatibilidade maior, que a gente viu lá no artigo que eu já expliquei para vocês. Então, ela isola a proteína do MHC e aí ela vai apresentar essa proteína na sua superfície. É isso que ela faz. Pega o patógeno, o micro-organismo, mata, né, fagocitose, mata. Usa a proteína do complexo de histocompatibilidade, que é o epítopo desse antígeno, e depois vai apresentá-la na sua superfície. Quando ela apresenta na superfície, ela permite que uma célula T reconheça esse epítopo desse antígeno. Então, a célula dendrítica, que é a APC mais importante, tem essas projeções semelhantes a dedos, é a célula apresentadora de antígeno, a APC, responsável por iniciar a resposta imune adaptativa. Por que ela é responsável por iniciar? Porque é ela que apresenta. Sem ela apresentar, o linfócito T e B não faz nem ideia do que está acontecendo, tá? Ela é criada, né, produzida na medula pelo um progenitor mieloide, circula no sangue, do sangue vai para tecido, sempre com a função de detectar micro-organismos. Fagocitam e degradam os micro-organismos, tornando-se células maduras, e maduras elas apresentam o epítopo do antígeno em sua superfície, como eu já mostrei aqui, ativando os linfócitos T nos linfonodos. Então, ativando o sistema imune adaptativo. Os mastócitos, que nós já vimos, né, também coordenam resposta alérgica, porque possui grânulo citoplasmático cheio de histamina e mediadores. Aqui é um mastócito não ativado e um mastócito ativado. Pode ver que os grânulos esvaziaram, então ele liberou toda a sua histamina na corrente sanguínea, vai induzir inflamação e induzir reação alérgica. E protegem as superfícies internas como mucosa de micro-organismo. Então, ele também pode ser encontrado nas mucosas. Tá? Então, aqui, ó, mastócito não ativado, os seus grânulos estão cheios. O mastócito ativado já esvaziou todos os teus grânulos e os mediadores estão na corrente sanguínea fazendo sinalização. Na linhagem linfóide, que são as células que dão origem a linfócito T, B e natural killer, são células que mediam a resposta imune adaptativa, RIA, vem do progenitor linfóide comum, então são precursores de linfócitos, antígenos específicos e linfócitos não específicos, e a natural killer. O progenitor linfóide, deixa eu tirar eu daqui e colocar nesse cantinho. O progenitor linfóide, então, tá na medula como uma linhagem linfóide comum. Pode se diferenciar em linfócito B ou linfócito T. O linfócito T recebeu esse nome porque ele foi descoberto no timo, ele sofre o processo de maturação no timo, tá?
que é um órgão que ele evolui à medida que a gente envelhece. Os linfócitos B vão para a medula, e aí eu tenho depois né, da maturação, o linfócito T, que vai ser circulante, e o linfócito B, que vai ser circulante. Quando eles não estão diferenciados, eles podem ser chamados de linfócito B imaturo ou linfócito B virgem, mesma coisa com o T. Eles circulam como linfócito T imaturo ou linfócito T virgem. Eles circulam imaturos até eles entrarem em contato com a célula apresentadora de antígeno, que pode ser a célula dendrítica ou a célula, o macrófago. E aí eles vão se diferenciar, eles vão se tornar maduros. Tá? Se eles não tiverem contato com ninguém enquanto eles estão circulando, eles vão para o baço, tecido linfóides, né? E voltam para a recirculação como linfócitos imaturos, como linfócitos virgens. Eles são maduros quando eles têm contato com algum micro-organismo que foi apresentado para eles através das células apresentadoras de antígeno. Acho que eu passei uma a mais. Então, nós temos as células efetoras, tá? Que são linfócitos estimulados por antígeno, que se diferenciam para eliminar o antígeno, e células de memória, que depois que já teve contato com o micro-organismo, elas vão ficar como células de memória para caso tenha um segundo contato, a resposta seja muito mais rápida. Então, as células de memória, que são tanto linfócitos B quanto linfócitos T, quando estimulados por um antígeno, se diferenciam para mediar a resposta rápida e aumenta subsequente à exposição ao antígeno. Tá? Então, toda vez que um linfócito T imaturo, depois ele foi ativado, reconheceu o antígeno, então ele está ativado aqui. Depois que termina a infecção, ele vira uma célula de memória. O linfócito B é a mesma coisa, está imaturo, reconhece o antígeno, prolifera, diferencia, depois ele vira uma célula de memória. Então, eu tenho células do sistema linfóide, que são as efetoras, que são esse momento aqui de diferenciação, momento em que elas estão trabalhando, combatendo a infecção. E depois eu tenho células de memória, que é quando a infecção já foi controlada e elas vão ficar ali esperando caso tenha uma segunda infecção. O linfócito, para ele ser ativado, então tem umas etapas, ó. Eu tenho aqui células imaturas que vão entrar via circulação, né, em órgãos que pode ser os linfonodos, que são aqueles pontos que vocês devem ter aprendido em anatomia, né, que são as regiões onde eu tenho os glânulos do sistema linfático, que tem a função justamente de defesa, tá? Os linfócitos, eles circulam pela corrente sanguínea e vão até os linfonodos, porque se tiver algum micro-organismo que foi capturado no linfonodo, eles já começam a reação ali. Por isso que às vezes a gente tem o que as pessoas chamam de íngua, né? O linfonodo inflamado, que popularmente é conhecido como íngua. Eu posso ter um linfonodo inflamado aqui na garganta, que mostra que teve um micro-organismo que chegou ali e induziu o processo inflamatório. Eu posso ter linfonodo inflamado nas axilas, na virilha, né, mostrando algum ponto onde eu tive a infecção. Vai ser atraído mais células para aquele linfonodo, ele vai produzir mais células, ativando mais células, por isso que ele tem ele fica maior, ele fica aumentado de tamanho. Os linfócitos imaturos vão chegar via corrente sanguínea para os linfonodos, certo? Aqui eu tenho, ó, entrada de agentes infecciosos ou antígenos ambientais. Então, eles entraram pelo meu tecido, pela minha mucosa. Aí, alguma célula coleta esse antígeno do tecido via linfa, pode ser o macrófago, e vai levar para os linfonodos. Tá? Então, o macrófago, quando ele reconhece, ele leva para os linfonodos. Os micro-organismos também podem ser coletados via sangue e também podem ir parar no baço. Tanto no baço quanto nos linfonodos,
os linfócitos que estão chegando ali via corrente sanguínea vão detectar esses micro-organismos e eles vão ser ativados, tá? Então, ocorre a ativação dos linfócitos e vai iniciar a resposta imune adaptativa, principalmente nesses pontos. Ativou os linfócitos T, efetores e os anticorpos produzidos pelos plasmócitos, que são as células B ativas, vai liberar esses anticorpos e células T efetoras. Opa, deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, esses linfócitos T, que estão efetores ativos agora, e os anticorpos produzidos pelos plasmócitos, que são células B ativas, vão migrar para o tecido, o local de entrada do agente infeccioso. Deixa eu puxar essa tela para cá, para vocês verem. Tá difícil. Ó, então, quando eles são ativos, tem a migração de células efetoras e distribuição de anticorpos para o local da infecção, tá? Então, essa é a ativação do linfócito. Como que o linfócito, eles podem ser ativos de imaturos para maduro e combater a infecção. Aqui tem uma explicação, tá? Mais para leitura para vocês. Mas as células T imaturas emergem do timo e as células B imaturas da medula óssea migram para os órgãos secundários linfóides, como os linfonodos e baços, como a gente viu na imagem. Nessas regiões, as células B completam sua maturação. Células B e T imaturas, a partir do momento que elas são apresentadas para o antígeno, pela célula do sistema imune inato, a célula apresentadora de antígeno. Então, ela se diferencia em linfócitos efetores e de memória. Algum linfócito efetor e de memória migra para o tecido periférico, para o local da infecção, e os anticorpos secretados pelas células B efetoras, que são os plasmócitos, nos linfonodos e baços na medula, entram no sangue para combater também a infecção, tá? Então, os anticorpos ficam circulantes no sangue para combater a infecção. Deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui em relação ao que a gente está vivendo. Acabei de ver uma notícia que algumas pessoas com o Covid estão sendo tratadas com plasma de pessoas que já se curaram. O que eles querem do plasma dessas pessoas que já se curaram? É isso aqui, gente. Eles querem células B e T ativas, circulantes, que já foram sensibilizadas pelo Covid. Então, quando eu pego o plasma de uma pessoa que já teve contato e que já se recuperou, tiro o plasma dessa pessoa e aplico em uma pessoa que está com uma infecção pelo Covid, eu estou tirando células B e células T maduras, que já reconhecem o antígeno, e estou retirando também anticorpos, que já são específicos para o Covid. Quando eu coloco essas células na pessoa, eu posso estimular o sistema imune e posso combater a infecção de uma forma mais rápida. O problema é que quem recebe esse plasma ainda não aprendeu a fazer, ainda não tem anticorpos pronto, tá? Mas isso pode auxiliar, é uma imunização artificial e passiva, mas para aquele momento é uma resposta a mais rápida que eu consigo. Tá? Então, é uma resposta que pode ser muito boa, muito efetiva, em casos onde o sistema imune próprio da pessoa não está combatendo. Então, ela recebe essa ajuda pronta. As natural killer, tem a célula natural killer, reconhece e mata células anormais, qualquer célula alterada, célula tumoral, célula infectada por vírus. Olha aqui, ó, a pergunta, que tinham me falado. Então, pessoa com Covid que não tem reação, natural killer, está reconhecendo célula infectada por vírus e já está matando. Como que ela faz esse reconhecimento? Através do complexo de histocompatibilidade maior. Então, tem o receptor, ela detecta alteração no complexo de histocompatibilidade maior e percebe que aquela célula ali ou é uma célula tumoral ou é uma célula que está infectada e a natural killer mata.
O câncer vem de uma baixa do sistema imune. A célula natural killer não foi capaz de reconhecer a célula cancerígena e deixou ela passar despercebida.